Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. No vídeo anterior, a gente estudou sobre as 7 igrejas em ordem cronológica. E a gente fez uma viagem no tempo com João, desde o ano 31 até o ano de 1844. Agora nós estamos já em 2023. Mas eu fiz uma viagem com você, para mostrar a você que João viajou no tempo até 1844, período do surgimento da última igreja. Hoje, nós vamos estudar junto com você nessa segunda visão de João, que tem a ver com a questão do santuário. Lembra? O Apocalipse em conexão com o santuário. Nós vamos estudar com você os 7 selos em ordem cronológica. E a gente vamos revelar para você que o que Deus vai fazer aqui nos 7 selos é uma repetição da história das 7 igrejas. Olha só, Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, deu a revelação a João. E ele usou 3 métodos para dar essa revelação. O primeiro método, o método de número 1, é o que vê e escreve. Um método chamado papel e caneta, tá bom? O segundo método é o método do vai e vem. João viajava no tempo até um determinado período de tempo. Via tudo que era necessário ver, tá bom? E escrevia. E retornava para começar de novo, tá bom? Então, o método aqui agora que você vai ver é o método da repetição e ampliação, tá bom? Então, Deus vai repetir nos 7 selos o que ele já mostrou nas 7 igrejas, pois ele vai pegar agora e ampliar esta história. Ele já fez isso alguma vez? Ele já fez isso no livro de Daniel. Lembra Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor? Ele usou 4 metais. Esses 4 metais, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, você já sabe que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 7, Deus usou esse mesmo método da repetição, dando agora a visão e o sonho para o seu servo Daniel. Só que ele usou agora 4 animais. O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. O mesmo período de tempo e os 4 impérios mundiais. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Tá bom? E ele fez isso no capítulo 8 e no capítulo 11. Repetição e ampliação, ok? É justamente isso que ele vai fazer aqui com João no livro do Apocalipse. Então não esquece disso, tá bom? Olha, aqui eu tenho o período das igrejas, como a gente já estudou. E por que está o cavalo aqui no nome das igrejas? Para que você entenda que os cavalos representam a igreja. E você vai descobrir isso comigo, tá bom? Olha só. Nesse momento, eu quero dizer para você que a gente vai passar aqui no Apocalipse pelo capítulo 4, 5, 6, 7 e esta visão, que é a segunda de João, vai terminar no capítulo 8, versículo 1. Amém? Nós já estudamos no vídeo anterior, capítulo 1, 2 e 3. A primeira visão de João. E agora nós vamos para a segunda visão de João. Vai comigo aqui, pega a sua Bíblia e abra lá em Apocalipse, capítulo 4, tá bom? Capítulo 4. Vamos fazer uma oração? Oremos. Pai querido e santo, perdoe os nossos pecados e nos ilumine agora através do seu Espírito Santo para nos dar entendimento desse tema em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 do Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 4 do Apocalipse. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Tá? Diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Verso 2. E logo fui arrebatado em espírito e eis um trono que estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Muito bem. Ok. O que você acabou de ler aqui foi a segunda visão de João. Essa segunda visão de João, ela envolve o capítulo 4, 5, 6, 7 e só vai terminar no capítulo 8, versículo 1. Então, Deus vai trabalhar com o método da repetição e ampliação e ele agora vai te levar até o segundo advento de Jesus Cristo. Então preste atenção, porque agora
eu quero analisar com você os 7 selos em ordem cronológica, tá bom? Porém, já quero explicar o que está acontecendo no capítulo 4 e 5, para você entender a sequência do capítulo 6. O capítulo 4 trata do momento em que o Senhor Jesus, depois que esteve aqui na terra, né, e morreu na sexta-feira, dia 14, descansou no sábado, dia 15 do plano da redenção, e ressuscitou no domingo, dia 16, cumprindo a festa da Páscoa, o pão sem fermento, a festa dos pães árvores, ele é o pão vivo que desceu do céu, e surgindo ou ressuscitando no domingo, primeiro dia da semana, como as primícias dos que dormem. Passou então 40 dias aqui na terra, ainda lá em Atos 1:3 vai mencionar isso, e depois ele sobe para o céu. Quando ele sobe para o céu, ele é entronizado, é recebido lá no céu. Então essa visão que você vai ver agora, o que você acabou de ler comigo, a partir do capítulo 4 aí, é a segunda visão de João, e é o momento da entronização de Jesus. Lá no santuário celestial, ele é entronizado, amém? E deve dar início então ao seu ministério. A visão do capítulo 1, eu te mostrei que envolvia o primeiro compartimento do santuário celestial, porque a visão está conectada com o santuário. Essa segunda visão, Jesus ainda está no primeiro compartimento do santuário, é no lugar santo, tá bom? Para provar isto para você, eu quero ler com você aqui 2 citações da escritora americana. Leia comigo aqui. A primeira está no livro Grande Conflito, no capítulo 23, o título é O Santuário Celestial, Centro da Nossa Esperança, lá na página 414 e 415. Leia comigo. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus no céu. Contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardia. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Tá vendo? Viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Essa vai ser a terceira visão de João. Nós vamos trabalhar esse ponto aqui para você entender que é uma repetição e uma ampliação. Tá bom? Na sequência, foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Então, nesta visão, João começa vendo o primeiro compartimento, o lugar santo. Na continuação, de novo abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 19. E ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali viu, então, a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés, para guardar a lei de Deus. Muito bem. Então, aqui nessa visão, João está vendo o lugar santo e o lugar santíssimo, mas ele primeiro começa a ver o lugar santo, onde Jesus entrou quando subiu para o céu, tá bom? Então, os versos aqui, Apocalipse 4 e 5, e tanto Apocalipse 8, 3, estão os eventos acontecendo ainda no lugar santo, não no lugar santíssimo. Avance comigo que eu vou te mostrar uma outra citação que vai deixar isso mais claro para você. Olha só. Você vai ler o livro Primeiros Escritos, na página 55, fim dos 2.300 dias. Leia comigo o que está escrito lá. Vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a sua glória, sua pessoa deixará de existir. Veja agora, vi o Pai erguer-se do trono e em um flamejante carro entrar no santo dos santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono, e depois que ele se levantou, ao deixar ele o trono, ouvi-lo dizer com sua amorável voz, vou a meu Pai para receber o reino. Veja agora, então um carro de nuvem com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então, contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior das suas vestes havia uma campanha e uma romã. Uma campanha e uma romã.
nesta visão, a escritora americana está tendo a mesma visão de João lá no capítulo 4. Então ela está vendo o pai sentado, tá bom? Ela viu o pai sentado no trono e viu o filho sentado no trono. Em que compartimento do santuário? No lugar santo, os dois estão assentados. Esse é o momento da ascensão de Jesus, quando ele subiu para o céu e foi entronizado. E foi ali, sentou-se à direita do Pai. Então, esta é a visão. Dentro desta visão, ela diz: vi o Pai erguer-se do trono em um flamejante carro, entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então, no lugar santo tem um trono e no lugar santíssimo tem outro. Ela viu nessa visão o Pai e o Filho assentado no lugar santo do santuário, no trono. Os dois, tá bom? E depois ela vê o Pai se levantar, viu o Pai erguer-se do trono e entrar aqui, ó, no Santo dos Santos. Ele foi para lá, isso é a partir de 1844, quando o Pai, então, vai para o lugar santíssimo. E ela, então, viu também Jesus, né, entrar em um carro flamejante e também se dirigir à presença do Pai no lugar santíssimo. Então, amigo, se alguém tem ensinado para você que o capítulo 4 começa de 1844 em diante, com o lugar santíssimo, essa pessoa está ensinando de forma errada, ela está equivocada, tá bom? As visões aqui do capítulo 4 e 5, a entronização de Jesus. Você vê que no capítulo 4, João vê na sua segunda visão o Pai assentado no trono, ele vê 24 tronos e 24 anciãos assentados sobre eles. Esses 24 anciãos são aqueles que Jesus levou para o céu quando morreu na sexta e as sepulturas se abriram, e no domingo, na ressurreição, eles ressuscitaram. Depois dos 40 dias que Jesus passou aqui na terra, levou essas pessoas para o céu como as primícias. Então eles são seres humanos que estão lá no céu, sentados em 24 tronos, ao redor ali do trono do Pai e do trono do Filho, tá bom? João viu também 4 seres viventes. Esses são 4 serafins. Isaías teve essa visão do trono de Deus. Ele viu que serafins estavam por cima deles, e cada um deles tinha 6 asas. Apocalipse repete isso, tá bom? Então, são os 4 serafins que estão ali diante de Deus, sempre clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. João também contemplou que na mão direita do Pai tinha um livro selado com 7 selos. Isso está no capítulo 5, versículo 1. João começou a chorar desesperado, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, conseguia pegar o livro para abrir. Mas alguém falou: não chore, João, o leão da tribo de Judá venceu para pegar o livro e abrir os 7 selos. Amém? Então, nesse momento, João para de chorar, porque quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. O leão da tribo de Judá é o cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele vai na mão do Pai, pega o livro, e ele é digno de pegar o livro e desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda nação, tribo, língua e povo. Amém? No capítulo 4, Deus é digno de adoração, porque Ele é o Criador. No capítulo 4, Deus é digno de adoração, porque no capítulo 5, Ele é digno de adoração, porque Ele é o nosso Redentor. Amém? Agora, no capítulo 6, já que Jesus já pegou o livro da mão do Pai, Ele agora vai abrir os selos. Amém? Então preste atenção, eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque nós vamos começar agora os 7 selos em ordem cronológica. Veja só, o primeiro selo, você vai ver que vai sair um cavalo branco, tá bom? Esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco na mão e ele recebe uma coroa. E ele sai vencendo e para vencer. Abra sua Bíblia lá e leia Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Primeiro você precisa entender quem é o cavaleiro. Para você entender quem é o cavaleiro, é só você abrir a Bíblia lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Lá vai deixar bem claro que o cavaleiro é o Senhor Jesus. Já vai mencionar a questão também do arco, tá bom? Segundo, você tem que ler Zacarias capítulo 10, versículo 3 e 4, porque lá vai explicar para você quem representa o cavalo. O cavalo vai deixar bem claro que representa o povo de Deus, começando com a casa de Judá. A igreja que Jesus deixou aqui na terra, no ano 31, quando ele ascendeu para o céu, é o período da igreja de Éfeso. Então, esse cavalo aqui representa este período da primeira igreja, que vai lá desde o ano 31 até o ano 100, a igreja do primeiro século. A cor branca do cavalo, então você já sabe que o cavaleiro é Cristo. O cavalo em si representa a igreja, o povo de Deus. A cor branca representa a doutrina pura que Cristo deixou ali para os seus apóstolos, para a sua igreja, a igreja primitiva, tá bom?
E Cristo tem um arco, símbolo de luta, mas ele recebe uma coroa, símbolo de vitória. E ele sai vencendo e para vencer. Amém? Esta é a explicação, então, do primeiro selo. Tá? Este período corresponde ao período da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Tá bom? Vamos para o segundo selo. O segundo selo é dito que, lá no capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Abra sua Bíblia e leia lá. Vai dizer que vem um cavalo vermelho, tá bom? E ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra e foi-lhe dado uma grande espada. Muito bem. Quando você olha então para este cavaleiro do segundo selo, você fica assim meio preocupado porque ele tem que tirar a paz da terra e ele tem uma grande espada na sua mão, que representa então esse momento. Quem é o cavaleiro? Por que a espada? A questão de tirar a paz. É simples, amigo. Você vai pegar a sua Bíblia e abrir lá em Mateus capítulo 10, verso 34. Quando você abre lá em Mateus 10, 34, está escrito assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas a espada. Agora, são palavras de Jesus. Que espada é essa então que Jesus veio trazer? É bem simples, amigo. Quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 17, abra a sua Bíblia e leia. Lá diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então a resposta já está bem clara. O cavaleiro do segundo selo também continua sendo o Senhor Jesus. O que é que o Senhor Jesus tem? O que é que ele trouxe? Ele trouxe a palavra de Deus. Essa é a grande espada. A palavra de Deus, meu amigo, você sabe que ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Assim como ela traz paz para você, Jesus disse: vos deixo a minha paz vos la dou, não vos la dou como a dá o mundo, né? Ela traz paz para você. Ela diz para você que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, já morreu por você, já pagou a sua dívida. Então, ao você aceitar Jesus, lá em Romanos 5, onde justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é uma mensagem interessante, né? Você tem paz por receber Jesus. Mas uma vez que você tem paz por receber Jesus, você muda de vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E a partir daí agora começa a provação, a perseguição. Olha só, note que João, o próprio João disse que era um companheiro nosso na tribulação, no reino e na perseverança, que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz paz, mas ela também traz divisão, ela também traz perseguição. Ser um servo de Deus fiel ao Senhor vai atrair a atenção dos inimigos, inclusive do próprio Satanás. Por isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, se você continuar lendo o verso 35, Jesus diz que vai causar divisão entre o pai e a mãe, entre a nora e a sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Entendeu? Então não esquece, o cavalo continua sendo a igreja, a cor vermelha é o símbolo do derramamento de sangue, né? Então, o sangue dos fiéis, das fiéis testemunhas de Cristo, ali em meio às perseguições que aconteceram, este período desta igreja aqui é representado pelo período da segunda igreja, e esse segundo selo representa também a segunda igreja, vai desde o ano 100 até o ano 313, um ano em que houve grandes perseguições à igreja. Então a cor vermelha do cavalo, o cavalo representa a igreja, e a cor vermelha é símbolo do derramamento de sangue. O cavaleiro continua sendo o Senhor Jesus Cristo, e o que ele traz? A palavra de Deus. E com a sua palavra, ele traz paz, mas também ele tira a paz da terra. Ok? Vamos para o próximo, terceiro selo. Terceiro selo, quando você lê lá, diz que saiu um cavalo preto. Esse cavalo preto diz que o seu cavaleiro, ele tem uma balança na mão. Tá bom? Uma balança na mão. E lá é dito que uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite nem o vinho. Confirma lá essa leitura. Precisamos entender quem é o cavalo e quem é o cavaleiro, tá bom? Bom, o cavaleiro que está com a balança na mão é o mesmo cavaleiro que aqui no capítulo 1 tinha um arco, tá bom? Símbolo de luta. E recebeu uma coroa, símbolo de vitória, que saiu vencendo para vencer. É o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, ele é o cavaleiro do cavalo vermelho, com a espada que eu já disse que ele trouxe, a palavra de Deus, e ele é o cavaleiro do terceiro selo, ele está com a balança na mão. O juízo ainda não começou, a balança serve para pesar. Mas, se você ler Daniel, capítulo 5, verso 27, lá vai deixar bem claro sobre a história do neto de Nabucodonosor, Beltzazar, quando Daniel foi lá interpretar a escritura na parede. Ele diz que uma daquelas escrituras significava: pesado foste na balança e achado foste em falta.
Quem tem a balança é o nosso Senhor, tá bom? É Ele que pesa as pessoas. Portanto, o cavaleiro aqui é o Senhor Jesus. Amém? Agora, o que estava acontecendo na igreja nesse período? Lá foi dito, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite nem o vinho. Quando você lê Mateus capítulo 13, você vai ver que ali Jesus falou da parábola do joio e do trigo, e ele vai também explicar essa questão desta parábola, tá bom? E ele vai deixar bem claro que na parábola do joio e do trigo, o trigo representa os filhos de Deus, tá bom? E o joio, os filhos do maligno. Aqui em Apocalipse, isso é representado o trigo, uma medida de trigo por 1 denário, representa o povo de Deus, 3 medidas de cevada por 1 denário. A cevada aí é símbolo dos infiéis, tá bom? O número de infiéis que estava agora na igreja era muito maior do que o número de fiéis que estava dentro da igreja. Tá? Não danifique o azeite nem o vinho. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E o vinho, o símbolo é do sangue de Cristo. Avance comigo então para o próximo selo, o 4º selo. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, abre lá e lê, vai dizer que saiu um cavalo amarelo, tá bom? Um cavalo amarelo, tá bom? E o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo. Muito bem. Leia isso lá, né? Porque esses versos vão trazer muita informação. Olha só, esse período aqui do 4º selo, o cavalo é amarelo, tá? Mas o seu cavaleiro não é mais o Senhor Jesus. Por que não é mais o Senhor Jesus? Porque quando você lê Hebreus capítulo 2, verso 14, vai dizer que aquele que tem o poder da morte é o diabo. Então o cavaleiro aqui não é Cristo, o cavaleiro é o diabo. Tá bom? O que é que acontece na igreja, na história da igreja aqui dentro agora? Porque esse período corresponde ao período da 4ª igreja, que vai desde o ano 538 a 1517. O que é que aconteceu dentro da igreja? Preste atenção. A primeira igreja é a igreja que recebeu a doutrina pura. Por receber a sua doutrina pura, a igreja de Éfeso, a igreja foi perseguida. A segunda igreja é a igreja que tem os seus servos agora martirizados, mortos por meio de perseguição, tá bom? Representado pelo cavalo aqui vermelho, e a cor vermelha é derramamento de sangue. Ok. Já dentro da primeira igreja, você vai perceber que Cristo, quando você lê lá a mensagem à primeira igreja, eles haviam esfriado, abandonado o primeiro amor, e Cristo repreende e chama eles para voltar. Aqui dentro da igreja vai começar a penetrar heresias, vai começar a penetrar doutrinas de Nicolaitas, doutrinas de Balaão, e você vai avançando, e quando você chega na 4ª igreja, o símbolo é Jezabel. Jezabel, aquela filha do rei Sidônio que ensinava o povo de Deus a idolatria. Este período desta igreja aqui, o que vai aí chamar a atenção é que a igreja agora está doente. A cor amarela significa que ela está bastante doente. Se o preto é o contrário do branco, representa o pecado, o erro e a mentira, foi o que penetrou dentro da igreja, e por causa disso ela agora está doente. Uma cor amarela é uma cor de morte. O inferno estava seguindo, o seu cavaleiro aí é o diabo. Então, amigo, a partir daí, o diabo agora vai trazer realmente muita prova, 1260 anos de perseguição. Olha só, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de 1 a 5, vai falar da besta do mar. Vi emergir do mar uma besta, né, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse período aqui da besta do mar é representado por este período justamente aqui, tá bom? 538, é o período da supremacia que você já sabe de quem eu estou falando, não é? E começa aí os 1260 anos de perseguição. Então quem está dirigindo a igreja que começou pura, agora é uma igreja que está corrompida praticamente. Lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 6, no capítulo 17 vai falar da grande Babilônia, né? Aquela mulher montada em uma besta, tá bom? Então você já sabe, a mulher representa a igreja, a besta o reino poderoso, a pessoa o rei que está dirigindo esta igreja, tá bom? Lá no capítulo 17:5, chamado da grande Babilônia. No versículo 6 é dito, João viu a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando ele viu, ele ficou admirado com grande espanto. Entendeu? Então, este período aqui é o período que começa
a perseguição dos 1260 anos, mencionado em Apocalipse 12, em Daniel 7, 25, tá bom? Em Apocalipse 13, versículo 5, período de 42 meses. Amigo, esse é o período aí, tá bom? Agora, quando você vai para o quinto selo, aqui no quinto selo você vai ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Lá vai mencionar as almas debaixo do altar, clamando: até quando o soberano Senhor não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A cada um deles é dado vestiduras brancas, e é dito que eles devem repousar um pouco até se completar o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que devem morrer como igualmente eles foram. Queridos, esse período aqui, tá bom, o quinto selo, corresponde ao período justamente da quinta igreja lá. A primeira é Éfeso, a segunda é Esmina, a terceira é Pérgamos, a quarta Tiatira e a quinta a igreja de Sardes. Corresponde a este período, tá bom? Esse período aqui é o período que, dentro dos 1260 anos de perseguição, o povo está morrendo, está sendo martirizado. Aqui corresponde ao período de 1517, período da Reforma, até 1755. Está aqui dentro. Mas lá dentro ainda está cobrindo o período de 538 até 1798, no período da igreja. Então, perseguição ferrenha, 1260 anos de perseguição, muita morte, e os mártires estão clamando. Se você ler aqui Gênesis 4, versículo 8 a 10, vai mencionar a história de Caim e Abel. Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão Abel? Ele diz: eu não sei, por acaso sou eu totô de meu irmão? Deus diz: o que foi que você fez? O sangue do teu irmão Abel clama da terra a mim. Aqui em Apocalipse, simbolicamente, o sangue dos mártires, daqueles que estão sendo martirizados e morrendo por causa da palavra de Deus, é o que é mencionado lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho, eles são martirizados e mortos. O seu sangue fica como que simbolicamente clamando a Deus por justiça. E eles clamam: até quando, soberano Senhor, não julgas e não vinga? O juízo ainda não chegou, mas está prestes a chegar. É dito que a cada um deles é dada vestiduras brancas, a justiça de Cristo. Amém? Eles devem repousar um pouco na sepultura, até se completar o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que devem morrer como igualmente eles foram. Essa é a mensagem, amigo. Vamos então para o próximo selo, o sexto selo. O sexto selo, eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse 6, versículo 12 e 13. Lá diz que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, tá bom? Aconteceram 4 coisas. Houve um grande terremoto, o sol e a lua se tornaram negros, o escurecimento do sol e da lua, e a queda das estrelas. Isso está no versículo 12 e 13. Esses são os 4 eventos que dão abertura a o sexto selo. Então, se alguém está ensinando para você que o sexto selo ainda não foi aberto, e está esperando o sexto selo ser aberto, essa pessoa está equivocada. Pois o que Deus está fazendo aqui é o método da repetição e ampliação. Ele está repetindo a história da igreja aqui nos 7 selos, começando do ano 31, e ele vai nos levar até o segundo advento de Cristo. Quando será o segundo advento de Cristo? Você não sabe, né? Tudo bem. Eu vou dar um detalhezinho para você daqui a pouco. Mas esta é a segunda visão de João, e nessa viagem que você e eu agora estamos fazendo com João, ele vai nos levar, e Deus vai nos levar até a volta de Jesus. Amigo, então esses são os 4 eventos. Quando foi que aconteceram? O terremoto de Lisboa aconteceu em 1755, o escurecimento do sol e da lua em 1780, e a queda das estrelas cadentes em 1833. Esses 4 sinais, então, já se cumpriram, estão no passado, com a abertura do sexto selo, tá bom? Então, o sexto selo já foi aberto, irmão. Quais são os próximos versos que precisam acontecer? Você leu até o verso 13, o verso 14 em diante é o que falta acontecer. Isso significa que nós estamos vivendo agora em 2023, né? Desde lá, ó, desde 1833, a gente passa por 1844, 11 anos depois de 1833, a próxima data é 1844, quando surge o movimento adventista do 7º dia, a igreja remanescente, tá bom? De lá para cá, avançando no tempo, já tem, agora vai fazer 179 anos, agora em outubro, do surgimento desse movimento, tá bom? Em 2023 agora, outubro, dia 22, fecha esse tempo. No tempo geral, 2023, 170 anos desse movimento pregando a mensagem. Mas Jesus ainda não voltou, não é? Então você ainda continua no tempo, dentro do tempo do sexto selo. Por quê? Porque o 7º selo será a volta de Jesus. Isso vai acontecer só em Apocalipse 8, versículo 1. Tá bom? Mas o que é que temos entre o 6º e o 7º selo? No capítulo 8, versículo 1,
e o capítulo 6. Temos o capítulo 7 do Apocalipse. E o que é o capítulo 7? É o selamento. O selamento, Apocalipse 7, de 1 a 4 e até o verso 8, dos 144 mil. Tá bom? E do versículo 9 em diante nós temos a grande multidão. Tá? Aí você precisa saber quem é esse grupo. Quem são os 144 mil, quem é a grande multidão. Deus, ele colocou aí o capítulo 7 para mostrar que antes de Jesus voltar, as pessoas têm que tomar uma decisão entre o selo de Deus e a marca da besta. Quando começou o selamento? O selamento começou a partir daqui, irmão. De 1844 para cá, nós estamos vivendo o período do selamento. O sábado do Senhor é o selo de Deus. O domingo é a marca da besta. Mas o decreto dominical ainda não chegou, ainda não saiu. Quando isso acontecer, vai começar então aí a decidir a questão do juízo dos vivos. Porque agora, de 1844 para cá, nós estamos vivendo o juízo investigativo, o juízo dos mortos. Começando desde lá de Abel, de lá para cá, os justos mortos, tá bom? Quando sair o decreto dominical, começa o juízo dos vivos. Ainda não começou, tá bom? Ainda não começou, pois o decreto dominical será o ponto decisivo para ver quem vai receber o selo de Deus e a marca da besta. Os crentes que sobrarem, dentro desse contexto do selamento, serão os 144 mil, que são os crentes vivos e vão permanecer vivos após o fechamento da porta da graça e vão viver aqui na terra diante de um Deus santo sem intercessor. Eles não pecam mais e vão refletir o caráter de Deus aqui na terra. Quando Jesus chegar, então ele ordena a ressurreição de todos os justos que morreram, e aí agora nós temos os dois grupos, os 144 mil e a grande multidão dos salvos. A visão do capítulo 7 começa aqui na terra, mas ela termina lá no céu com todos sobre o mar de vidro, com palma na mão e adorando a Deus. Amém? Amigo, já que o próximo evento então é a volta de Jesus, é o 7º selo. Então, você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora. Essa quase meia hora é profética e representa 7 dias, uma semana literal. Tá bom? Quando nessa última semana da história deste mundo, porque a história do pecado vai ser apenas 6.000 anos de história de pecado, uma semana antes de Jesus voltar, então Deus o Pai vai anunciar o dia e a hora. Mas, meu amigo, você precisa ser uma pessoa inteligente. Como é uma pessoa inteligente? Bom, Deus já revelou, na verdade, ali o dia e a hora da volta de Jesus. Você só precisa descodificar e entender. Então, veja o que é que Deus faz. Aqui na história das igrejas, você percebeu que você foi até o ano de 1844, a 7ª igreja. Mas aqui Deus está te levando nessa ordem cronológica, desde o ano 31 até a volta de Jesus. E no capítulo 8, verso 1, ele vai mostrar para você o dia e a hora da vinda de Jesus. Meia hora é 7 dias. Uma semana tem 7 dias. A viagem de Cristo de lá para cá começa no domingo. Ele sai de lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ele vai chegar aqui no 7º dia. Deus já lhe revelou qual é o dia da chegada de Jesus aqui. O 7º dia. Isso já aconteceu alguma vez na história? Já. Deus disse a Noé, lá quando seria o dilúvio. Leia Gênesis capítulo 7, que você vai ver logo lá no início Deus dizendo, entra na arca, porque daqui a 7 dias virá o dilúvio. Deus vai repetir isso para você lá no final. Ó, daqui a 7 dias, Jesus chega, meu filho chega. Amém? Então, queridos, já está revelado o dia e a hora. Já está revelado, tá bom? Jesus disse que o